tem que escolher a faculdade que a gente quer prestar. Bom, eu gostava de arquitetura, engenharia, gostava de educação física, gostava de psicologia, gostava de direito e de administração e de publicidade. Eu gostava de muitas coisas. Mas, o que eu ouvia das pessoas? Mas olha, engenharia é muito complicado, tem muita conta, é muito difícil, você não é bom de matemática. Olha, arquitetura, você não sabe desenhar, como é que você vai fazer arquitetura? Mas esporte é uma carreira com mercado difícil. Mas psicologia é uma profissão para menina. Bom, ouvindo tudo isso, eu ficava me sentindo mais perdido ainda. Aí fizeram um teste vocacional, que é uma prova que algumas escolas fazem para ver quais carreiras combinam com a gente. Depois de fazer o tal do teste vocacional, o resultado da prova foi que eu me identificava com várias profissões. Bom, e aí? O que eu vou fazer? Como é que eu vou decidir? Aí foi dando uma angústia, foi dando um medo, foi dando uma insegurança. De repente, o que eu faço? Prestei para administração, que era a carreira do meu pai. Ele trabalhava com business numa grande empresa. Mas chegando lá, gente, não tinha nada a ver comigo. Aquela carreira, os números, conta, lucro, preço de matéria-prima. Eu falava, não combina comigo. Aí, minha mãe, muito inteligentemente, me deu um livro chamado História Sem Fim. Nesse livro, Bastian, o protagonista, que é um livro que eu sugiro que vocês leiam, é muito legal, porque o Bastian estava indo em busca do resgate dos sonhos, da fantasia. No livro, Bastian, que é o protagonista, ele sentia que os adultos estavam roubando as cores do mundo. Eu me identifiquei, eu falei, é isso. Eu tinha tantos sonhos, eu tinha tantas vontades, eu queria viajar o mundo, eu queria escrever livros, eu queria fazer tantas coisas na vida, mas todo mundo falava para mim das dificuldades, das complicações. Isso demora muito, isso é complicado. E aí, de repente, ao ler esse livro, eu falei, quero trabalhar com sonhos. Eu quero trabalhar com sonhos. E aí, de repente, qual carreira trabalha com sonhos? Psicologia. Falei, vou lá fazer psicologia. Beleza. Aí na faculdade, eu adorava as aulas, porque eu aprendia sobre o cérebro, sobre o comportamento, sobre a felicidade, sobre a dor e como é que a gente supera a dor. Foram anos muito gostosos. E aí no 4º ano da faculdade, eu li esse livro aqui, que foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Chama Em Busca de Sentido. E nesse livro, gente, o Viktor Frankl, que é o autor, ele estava num campo de concentração em Auschwitz. Campo de concentração é talvez a situação mais degradante, mais estressante, mais difícil que uma pessoa pode estar. Você imagina um lugar que você está com 0 graus, tomando chuva na cabeça, sendo humilhado, xingado, com uma comida assim que você tem um dia inteiro um pão e meio copo de sopa. Uma situação absolutamente dolorosa. Mas ele observou lá em Auschwitz, nesse campo de concentração, que ainda lá naquele momento, algumas pessoas, elas ficavam tão deprimidas, que elas até morriam de desgosto. Aquilo me chocou. Eu falei, nossa, uma pessoa pode morrer de desgosto? E eu li no livro que algumas pessoas, por tanta tristeza, elas realmente morriam. Mas tinha aquelas pessoas que, mesmo naquela situação, ficavam de peito erguido, ficavam fortes, elas mantinham uma esperança, elas tinham uma força interior, elas sonhavam em sair de lá. E aí foi a primeira vez que eu li a expressão projeto de vida. O Viktor Frankl, esse autor, ele fala que quem tem um porquê viver, quem tem um projeto de vida, sobrevive a quase qualquer como viver. Então, quando o projeto da vida, eu quero reencontrar meu filho, eu quero escrever sobre os horrores da guerra, eu quero refazer minha família, eu quero voltar para o meu país, eu quero viver os sonhos que eu ainda não vivi. Isso inspirava as pessoas a esquecerem um pouco daquela dor, daquela dificuldade, porque ia ter uma coisa boa lá na frente. É como um truque do cérebro ao agarrar os sonhos, ao agarrar as esperanças, ao se fortalecer na fé, aquele momento difícil ele ficava menor. E foi aí que eu decidi trabalhar com projetos de vida, porque eu falei, puxa, se um projeto de vida é o que faz uma pessoa superar uma dificuldade tão grande quanto um campo de concentração, imagina uma criança normal, um adulto normal, que não está num campo de concentração, essa pessoa vai poder fazer de si o que ela quiser. E eu comecei a aplicar isso na minha vida. Quando as pessoas diziam para mim,
Isso é difícil? Tá, é difícil, mas como é que eu consigo? Isso aqui vai demorar, tá bom, quanto tempo leva, o que eu preciso fazer? E comecei a estudar muito sobre sucesso e sobre felicidade. E aí a gente vê, por exemplo, que ao longo dos anos todos, eu lembro quando eu fui escrever meu primeiro livro, né? Eu estava no programa da Ana Maria Braga, na época, eu era orientador de uma escola, dava aula na faculdade, e um amigo do futebol, que via que eu gostava muito, muito, muito da psicologia, me chamou para participar do programa da Ana Maria Braga na Globo. Era um quadro 3 vezes por semana, ao vivo e tal. E aí, eu lembro que uma vez eu decidi, então, vou lançar um livro, que chamava Meu Filho Vai Prestar Vestibular e Agora? E aí, saiu matéria em vários jornais, eu estava na TV, as pessoas me paravam na rua para dar autógrafo e tal, mas o livro vendeu 1000 exemplares. Foi um fiasco, assim, em termos de sucesso de venda. Mas aí eu lembrei, falei, peraí, mas o meu projeto de vida não se resume a esse livro. Meu projeto de vida é muito maior. E continuei escrevendo. Resumindo uma longa história, anos depois, eu escrevi um outro livro sobre projeto de vida, sobre atitude empreendedora, e fui procurar uma editora. Fui procurar a maior editora do Brasil. Falei, eu quero que todo aluno do Brasil tenha seu projeto de vida, tenha uma atitude empreendedora, tenha uma chance de ter sucesso, de ter felicidade. E aí, o que o editor falou para mim? Olha, Léo, é legal essa ideia, mas como não existe essa matéria, não vai dar certo, a gente não vai publicar. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Metade de mim chorou, a outra metade de mim lembrou do projeto de vida. Falei, opa, meu projeto de vida é maior do que esse momento. Aí, resumindo uma longa história, um dia eu vi um evento educacional, era uma feira de profissões, era um evento numa escola muito grande, que tinha vários profissionais falando das suas vidas, várias estandes de universidades mostrando como é que era a vida universitária e tal. E aí eu conheci o Tadeu Patané, a Patrícia Patané, que eram os organizadores desse evento, e falei, eu tenho um sonho, eu quero trabalhar com projeto de vida, vamos fazer isso? E eles rapidamente falaram, vamos. Em poucos dias a gente se tornou parceiros, muito mais que sócios, parceiros de vida. Resumindo uma longa história, né, para chegar nos tempos atuais, eu lembro que há uns 10 anos atrás, já com esse trabalho em andamento, já com uma série de escolas adotando esses livros sobre projeto de vida e empreendedorismo, eu fui num congresso, lá em Genebra, na Suíça, e peguei um city tour até a sede da UN. E eu lembro assim, foi muito mágico, assim, eu me arrepiei de entrar na sede das Nações Unidas, o saguão, não sei se algum de vocês já fez esse city tour, tem todas as bandeiras de todos os países, é uma coisa assim muito, muito mágica, né? E, meu amigo corintiano tá mostrando o livro aí, gostei, que show de bola, aê, corintiano, show de bola. Falei que o nível da nossa conversa tinha melhorado. Obrigado, querido. Então, aí eu entrei naquele lugar e eu lembro de comentar com um colega meu, que eu estava lá para um congresso, né? Fui na sede das Nações Unidas para fazer o city tour. Eu falei para ele, nossa, mano, já pensou um dia dar uma palestra aqui, entrar aqui para falar desse trabalho? E o cara falou, mano, você acha? Nós somos brasileiros, o que você acha que a gente vai sonhar? Eu falei, watch and learn. Aí continuei trabalhando. Resumindo, no ano passado, eu tive um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu estava lançando um outro livro, que é esse livro aqui, que se tornou o campeão de vendas de livros literários da editora, né? Um livro que, graças a Deus, teve super boa aceitação. E recebi, no dia do lançamento do livro, o convite para dar uma palestra na sede das Nações Unidas, lá em Genebra. E aí eu chorei muito, muito, muito. Eu guardo esse convite até hoje, assim, acho que eu vou guardar para sempre, porque foram 10 anos depois de ter pisado lá na sede das Nações Unidas e ter tido esse sonho. Mas foram 20 anos depois de ter começado esse trabalho. E isso para mim emocionou muito, e você vê, só de falar eu me emociono, porque eu fui na escola um garoto que tinha muitas inseguranças. Eu tinha uma autoestima super baixa, eu tinha dificuldade com as matérias, porque eu era super distraído, super agitado, a minha cabeça era 3.000 por hora. Eu tinha dificuldade de prestar atenção. As matérias eu tinha que estudar 1, 2, 5 vezes. Às vezes uma matéria que um amigo meu aprendia direto, eu tinha que estudar 5 vezes. Tudo era muito difícil. E de repente, né, no meu aniversário, receber esse convite para dar uma palestra na sede das Nações Unidas foi algo assim realmente muito, muito mágico.
E foi aí que me passou todo um filme na cabeça. Eu lembro quando eu entrei na vanzinha, né, lá dentro, passou um filme na minha cabeça, né, falando assim, cara, a vida é muito bonita, a vida dá muitas voltas, né, a gente precisa lembrar disso, porque nas horas difíceis, a gente precisa lembrar que isso passa, e ter a paciência, ter a serenidade, ter a calma, porque tudo passa, gente. E também na hora boa, lembrar que tudo passa para curtir, para aproveitar, para agradecer. Às vezes a gente não percebe quantas coisas boas a gente tem na vida e foca no que não tem, foca nos problemas. E o que eu posso dizer é que as pessoas que eu pessoalmente admiro, todas elas passaram por esse ciclo do herói, que se você conversar com teu pai, com a tua mãe, ou mesmo com você, você vai ver dentro de você que tudo é a gente entender como é que a gente roda com a vida. Esse momento difícil que a gente está vivendo, as pessoas muitas vezes falam, né, a gente está no mesmo barco, né? Todos estamos no mesmo barco. O barco está, aliás, né, que a gente fala, agora vai sair da quarentena, agora vai voltar às aulas, agora vai voltar, agora é semana que vem, mas a situação da Itália, não sei o quê. Então é como se a gente estivesse num momento em que o mar está super... Mas essa expressão, estamos no mesmo barco, ela é muito rica, porque assim, vamos imaginar que esse é você. Tem gente que está aqui no converso, fingindo que não está acontecendo nada. Atormentando o pai, atormentando a mãe, brigando com o irmão, não ajudando em nada, não quer saber de nada. Tem gente que está querendo pular do barco, não aceito, é um absurdo, isso aí deve ser mentira. Tem gente que está aqui, né? Está no banco de trás, se deixando conduzir, se deixando levar, mas tem gente que está aqui, ó, no leme, está aqui, ó, postura de capitão, pegando o leme da vida na mão e se organizando para chegar num lugar bacana. Tem gente que está agora organizando bem a sua agenda, dormindo no mesmo horário para acordar bem, em vez de ficar maratonando na Netflix ou jogando, de repente, até o fim. Tem gente que, de repente, fez um combinado com a mãe, com o pai. Ontem eu estava falando com um paciente meu, por exemplo, ele é gamer, tá? Então ele joga assim, ranqueado, tudo. E se ele sair do jogo, não sei se todo mundo sabe disso, mas assim, quando você é gamer ranqueado, se você sai do jogo, você toma um ban, que é tipo uma punição, é um pênalti assim, sério. E aí, o que ele fez de combinado com a mãe e com o pai? Então, se o almoço é ao meio-dia, não vou começar o jogo às 11h15, porque o jogo pode levar 15 minutos para levar, às vezes, 3 horas, 4 horas, né? Se eu vou entrar no jogo às 8 da noite, não, eu vou entrar antes, porque às 8 da noite pode levar até 2 da madrugada, daí não vou dormir direito. Então, saber se organizar, e depois vou dar algumas dicas práticas, é essencial, mas tudo que vocês tiverem de sonhos, começa com uma decisão, né, de levar a sério os seus sonhos. Se você pegar o Barack Obama, foi o primeiro presidente norte-americano, né, de origem afrodescendente, e veja, ele era de uma religião diferente da maioria nos Estados Unidos, e ele se elegeu com o slogan, Yes, we can. Gente, é muito incrível isso, que ele não falou, I can, eu sou melhor, né, follow me, eu sou ótimo. Inclusive, tem uma história muito bonita que fala disso, de sucesso, de liderança, que era uma vez um garoto que queria muito, muito, muito ser o líder da turma dele. Ele queria muito, 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 muito ser o líder. E aí um dia ele procurou o mestre, né, da sua cidade e foi lá, mestre, como é que eu faço para ser o líder da minha turma? Eu sonhei com isso, eu sonhei que 5.000 pessoas estavam gritando meu nome, João, 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 João. O mestre falou, não é isso. Não é isso. Mas mestre, eu sonhei que as 5.000 pessoas estavam ali querendo que eu fosse líder deles. Aí o mestre falou, não, você vai ser o líder quando 5.000 pessoas sonharem que você seja o líder deles. Então, na verdade, o grande líder é aquele que ajuda, é aquele que contribui, é aquele que colabora. E veja, você está aí na sua casa hoje, você pode colaborar ajudando a pôr uma mesa, você pode ajudar fazendo a sua cama, você pode ajudar, às vezes, ajudando a tua irmã, teu irmão a fazer uma lição de casa, a colocar a tua roupa no cesto de lavar, a de repente pegar as roupas que estão lavadas e ajudar a colocar no armário. Você pode ajudar a desligar a luz quando não está usando. Você pode ajudar a pegar o teu sabonete do banheiro para não deixar ali desperdiçar e não jogar dinheiro fora, para cuidar do meio ambiente, para ter paz em casa. Você pode ajudar vindo logo na primeira vez que o pai e a mãe sentar para jantar e para ter
um momento gostoso em família. Você pode ajudar, às vezes, se a tua irmã está estudando, a de repente pôr um fone de ouvido para não deixar o barulho do videogame atormentar a tua irmã. Você pode, de repente, você viu que tua mãe e teu pai estão trabalhando muito, de repente ir lá um dia, vai uma vez ou outra, dá um beijinho, escreve um bilhetinho, mas deixa a mãe se concentrar, faz de repente um suco pro pai, dá um carinho no final do dia, combina, pai, mãe, quando é que a gente pode brincar? Quando é que a gente pode falar um pouquinho? Porque ser um líder é também saber que o nosso papel no mundo é contribuir um com o outro, colaborar um com o outro, é ajudar um ao outro. É, de repente eu sei que um amigo meu está com dificuldade numa tarefa, é passar um zap, eu falar com ele, escuta, Paulinho, você está com dificuldade, posso te ajudar, cara? Sheila, escuta, quer ajuda nessa tarefa? Porque quanto mais a gente alimenta um ao outro de coisas boas, de atitudes boas, mais a gente cresce. Tem um outro cara que eu gosto muito, 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 que foi outro grande líder, chamava Martin Luther King. Martin Luther King Jr. era o filho do Martin Luther King, pai, que era um pastor muito envolvido com a questão da luta contra a discriminação, contra os negros nos Estados Unidos, era um cara, um ativista social muito forte, e o Martin Luther King tinha esse sonho de conseguir contribuir. Mas o pai dele, como o pai dele era o cara, era o grande líder da congregação, ele tinha dificuldade até de convencer o pai dele. E aí o que esse cara fez? Ele se preparou, ele aprendeu a fazer oratória, tem biografias dele, tem documentários sobre ele. Ele começou a ajudar o pai e começou a trazer para dentro de si esse sonho dele. E não abandonou o seu sonho. Foram anos para chegar lá naquele discurso perto da Casa Branca, que tinha milhões de pessoas, que começou com essa frase: I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia todos os americanos sejam iguais, que os negros e os brancos convivam. Ou seja, o que eu estou querendo convidar para você aqui é que você escute os seus sonhos, porque esse momento que a gente está vivendo, ele vai passar. É mais 2 semanas, mais um mês, mais 2, ele vai passar. Só que os efeitos disso, os efeitos desse momento, eles podem ficar por muito tempo. Talvez um dia, quando você for procurar um emprego na sua vida, alguém te pergunte: o que você fez lá durante aquela época do coronavírus? Você atormentou sua mãe? Você ficou maratonando na Netflix? Você ficou no TikTok até 4 da manhã? O que você fez da época do coronavírus? Eu li 3 livros, eu ajudei minha irmã, eu ligava todo dia, eu mandava um vídeo para minha avó, para a Cari. Todos estamos com saudades das nossas avós, dos nossos avós, até eu estou com saudade dos meus pais, mas todo dia eu faço uma ligação, eu mando um vídeo, às vezes eu escrevo um bilhetinho à mão, tiro uma foto e mando só para lembrar da minha letra. Ou seja, às vezes amanhã depois você vai abrir uma startup, você vai abrir um negócio, você vai desenvolver um aplicativo incrível, maravilhoso. Quer saber? Ter a ideia é uma parte importante. Aí, se organizar para fazer a ideia funcionar é outra. Mas vai ter uma hora que você vai ter que se juntar com pessoas. Você vai ter que juntar pessoas boas na área de programação, na área de venda, na área de levantamento de recursos. E quer saber? As pessoas não necessariamente vão trabalhar todas motivadas, todas do seu jeito e todas acertando tudo de primeira. Você vai ter que ser aquele cara que vai ter que às vezes ligar para o outro e falar assim: escuta aí, está com alguma dificuldade? Posso te ajudar? Escuta. E aí, Fátima, como é que está o projeto? Vamos trabalhar juntos? Escuta, vamos nos ver esse domingo, porque o lançamento é amanhã na segunda. Então, muito do que a gente está vivendo agora, né, essa situação de uma restrição, essa situação de ter uma paciência a mais, essa situação da gente ter que querer estudar e querer aprender, né? É desgastante estudar no computador? É desgastante estudar no computador, mas quão desgastante é não poder estudar no computador? Temos que lembrar disso. Eu lembro um dia, pouco antes da quarentena, eu estava saindo do consultório, era quase 10 da noite, eu tinha trabalhado muito, tinha muito paciente, e eu lembro que o garagista, né, o profissional lá da garagem, ele pegou e falou assim: nossa, doutor Léo, tá trabalhando muito, hein, que coisa, né? Eu falei: graças a Deus, que bom que eu tenho trabalho, que bom que eu tenho o que fazer, que bom que eu tenho pacientes, porque muitas vezes o que nos ajuda a diminuir um sofrimento é pensar no oposto. Então, assim, puxa, é difícil estudar, é difícil se concentrar, é difícil ficar olhando o computador, e não ter um computador,
que é a maioria dos estudantes do Brasil, e não ter internet, que é a maioria dos estudantes do Brasil, e não ter um professor, uma professora que realmente está atento, preparando atividades, poxa, e não ter uma família que me apoia, me coloca numa escola maravilhosa, isso seria terrível. Então, assim, quando a gente coloca em perspectiva, olhando a floresta, não só a árvore, muitos dos nossos sofrimentos diminuem. Tem uma outra frase que eu gosto muito de Muhammad Ali, foi um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Ele falava assim: campeões não são feitos em ginásios. Campeões são feitos de algo dentro de si, um sonho, um desejo, um compromisso. Então, gente, ter sucesso na vida é tomar uma decisão. Eu vou fazer o meu melhor. Essa expressão, I'll do my best, ela é incrível, porque não é eu vou fazer de qualquer jeito, não é eu vou fazer para tirar a nota, não é eu vou fazer como der. E aí a gente começa a entender o segredo do sucesso. Sabe qual é o segredo do sucesso, gente? Esse foi o tema de um livro fantástico chamado Goldmine Effect. Goldmine Effect é um livro do antropólogo chamado Rasmus Ankersen. E ele, de repente, falou assim, bom, o que tem em comum entre os grandes corredores da Jamaica, entre os grandes velocistas da Etiópia, os grandes jogadores de futebol do Brasil, os grandes tenistas da Rússia, os grandes jogadores de golfe da Coreia do Sul? O que tem em comum entre profissionais de basquete norte-americano? E aí esse cara começou a percorrer o mundo, ele ficou 2 anos, olha que legal, 2 anos percorrendo grandes centros de atletas e entrevistando os atletas e os treinadores, para entender qual é o Goldmine Effect, como se consegue o ouro, né, o ouro olímpico, o ouro dos recordes mundiais, como se consegue? Quem aqui poderia me dizer qual é o segredo do sucesso? Alguém consegue me dizer? O que vocês acham que é o segredo do sucesso? O que tem em comum para essas pessoas todas que esse antropólogo conseguiu descobrir? Quem arrisca uma coisa? Fala para mim. A Tamir está dizendo disciplina e determinação. Quem mais? Quero ouvir vocês. Não desistir. Boa, não desistir, perseverança, a disciplina. Que mais? Quem mais coloca? Propósito. Percebe que foco? Olha tudo isso, gente. Está todo mundo, de alguma forma, falando dessa mesma coisa, que é a força de vontade, né? Que é a tal da disciplina. E a disciplina é exatamente o que ele encontrava em todos os atletas olímpicos, todos os atletas, assim, medalhistas olímpicos. Se a gente olhar o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo CR7, o cara ele é extraordinário, né? Mas o corpo do Cristiano Ronaldo é igual ao corpo dos outros jogadores. Agora, o que ele faz? Ele teve uma disciplina. Quando termina o treino normal, quando termina o treino ordinário, ele vai para o extraordinário. Olha que lindo isso. Todo mundo treina 1h30, ele continua treinando mais meia hora. Se você olhar os grandes atletas, todos, o Pelé fazia isso, todos os grandes atletas no boxe, na arte marcial, no UFC, todos, Conor McGregor, você pegar qualquer ator, seja de jogos reais e até dos e-games, né, dos jogos virtuais, é a disciplina. Disciplina vem do latim discípulos, ou seguidor. A pessoa disciplinada, ela se liberta da vontade, ela se liberta do estímulo alheio. Porque às vezes a gente tem do nosso lado alguém que fica dizendo, vai, faz, senta, termina. Às vezes a gente não tem. Às vezes a gente tem dentro da nossa própria cabeça uma voz que fala assim, estou cansado, hoje não, está muito calor, mas está tão frio aqui. O que a disciplina faz? Ela toma uma decisão. Quando a gente toma uma decisão, você tem um compromisso, então você tem um propósito que uma pessoa colocou aqui. Então quando você tem um propósito, você não fica esperando ter vontade. Você não faz só quando tem nota. Você não faz só porque vale ponto. Você não faz só porque tem que fazer. Você faz porque você tomou uma decisão de chegar no next level. Você tomou uma decisão de ser extraordinário. E, gente, hoje, pensa, essa situação que está toda, crise econômica, empresas fechando, empresas não conseguindo trabalhar, essa situação toda, se a gente não tiver, né, desde cedo, desde a idade em que vocês estão,
esse gosto por fazer com excelência, por fazer bem feito, por caprichar, por dar o meu melhor, daqui a 5, 10, 15 anos, se você não treinar fazer sempre o seu melhor, qual é a chance que a gente tem de estar ali trabalhando bem, de estar com saúde? Sabe o que? O sucesso, gente, não é uma grande ação, é 1 milhão de pequenas ações. Existe um autor que chama Simon Sinek. Ele tem um TED muito legal. Ele tem um dos TEDs mais vistos de todos os tempos. Simon Sinek. E esse cara, ele é genial. O livro dele tem mais de 1 milhão de livros vendidos, né? Que é muito legal. Que ele fala o seguinte: se você escovar os seus dentes por 3 horas, não vai mudar nada. Mas se você escovar por 3 minutos, todos os dias, você vai ter dentes pro resto da vida. Se você estudar um dia inteiro, isso não vai mudar nada na sua vida escolar. Mas se você estudar todo dia, meia hora, 1 horinha, todo dia, ao longo da tua vida, você se torna genial. Então ele vai mostrando que o sucesso, na verdade, é constância. O sucesso é fazer sempre um pouquinho. Eu lembro que tinha épocas da minha vida que eu não gostava de ler, né? Porque eu sou muito distraído e eu não gostava de ler. Aí eu aprendi, sabe o quê? A lei dos 10 minutos. O que você faz? Você pega um livro e fala assim, eu vou ler 10 minutos. 10 minutos, acho que todo mundo consegue ler. 10 minutos é pouquinho. Colocava lá o cronômetro. Deixava ali 10 minutos. 10 minutos vou ler o quê? Umas 5 páginas. Tá bom, 5 páginas. Beleza. Li 5 páginas. Parei. Beleza. 10 minutos. Primeiro mês, o que aconteceu? Eu li em média 5 páginas em 10 minutos. Cara, quando eu fui ver, eu fiz isso 30 dias. Eu li um livro de 150 páginas em 1 mês. Eu falei, cara, eu posso ler 12 livros no ano. E o mais bacana, quanto mais eu lia, mais ficava mais fácil. Depois de 6 meses, eu já estava lendo 1,5 livro. Gente, hoje, que eu leio entre 40 e 50 livros por ano, essa habilidade me ajuda demais. Tanto que eu estava comentando há pouco com as diretoras, com as coordenadoras, desde que começou a quarentena, eu escrevi 3 livros. Por quê? Disciplina. A disciplina nos liberta. Ela nos liberta da bronca, ela nos liberta da nota ruim, do arrependimento, do puxão de orelha, ela nos liberta da fraqueza, ela nos liberta de um monte de coisas. E quer saber? Genética, né? Ah, sou distraído. Genética não é finalidade, genética é ponto de partida. Ora, eu tenho tendência à distração, tá bom, então eu vou treinar ainda mais o meu foco. Eu tenho preguiça, tá bom, estou com preguiça, vou fazer 10 polichinelos, vou botar uma música muito louca do Alok, vou animar minha cabeça 5 minutos e vou fazer o que eu tenho que fazer. Às vezes a gente não tem vontade, mas gente, eu tô vendo várias mães aqui. Olha, vou contar uma coisa para vocês. Se a gente só fizesse o que tem vontade, ninguém de nós estava nem vivo. Então, vamos combinar? Uma mãe tem que amamentar um bebê a cada 2 horas. Então, vamos imaginar, tá? Ela amamenta aqui o bebê no momento 1. O bebê, não é que o bebê mama assim de obrigado, valeu, resolvido. Não é. O bebê fica mamando 20, 30, às vezes 40 minutos. Então, ficou 40 minutos. De repente, daqui 1 hora tem que mamar de novo. Aí tem que mamar de novo. Aí tem que mamar de novo. Só que às vezes o bebê dorme. O bebê tá mamando, ele dorme. E aí a mãe tem que ter paciência. Então, quer saber? Vamos falar uma real, né? Será que todas as mães sempre estavam morrendo de vontade de acordar 3 da manhã para dar de mamar pra gente? Vamos falar real, vai. Todos os dias, por meses? Certamente não. Por que elas fizeram isso? Por amor, por disciplina, porque é o certo, porque é o que se faz, porque é o que uma mãe faz. Então, se você olhar isso, vale para todas as áreas da nossa vida. Para ver como a genética não é definidora de nada, Tyrone Bogues foi o jogador, o MVP, Most Valuable Player, da NBA norte-americana com 1,60 m. Você imagina que 1,60 m de altura, que é uma altura comum para mulheres, mas muito diferente dos jogadores de basquete, 1,90 m, 2,10 m. Mas você fala, então, teoricamente, um jogador de 1,60 m não tinha chance nenhuma. Mas ele, por ser baixo, mas muito ágil, muito disciplinado no treino para conseguir fazer jogadas e roubar, ele ganhou o prêmio de melhor jogador do ano.
Então, gente, daqui a pouquinho a gente vai abrir para as perguntas. Sucesso na vida é construção, é constância, é fazer todo dia, é caprichar no que a gente está fazendo, é não ter aquela visão de vou fazer porque tem que fazer, vou fazer porque os outros estão mandando em mim, não. Porque tem horas, gente, que as coisas são difíceis, e estamos todos numa hora difícil. É como isso aqui, ó, tá duro, ó, tá duro. Tem horas que a vida tá dura mesmo, e é duro enfrentar. Para mim tá duro, para os pais de vocês tá duro, para os professores tá duro esse momento, ó, é duro, ó. Mas, e se a gente transformar aquilo que é duro num momento maker, de repente, e começar a fazer alguma atitude diferente com aquilo que está duro. E de repente a gente vai fazendo, e com paciência, com foco, com humildade, de repente esse duro vira isso aqui. E se de repente isso aqui vira a mola, né? Se a gente pegar, tava duro, mas ó, agora tá mais mole. Sabe o que tá mole? Porque a gente decidiu lapidar, a gente decidiu transformar, a gente decidiu fazer o melhor que tem com isso. Então, a gente pode ficar reclamando, ai, nossa, tem que estudar, meu Deus, tem muita lição, eu tenho dificuldade de me concentrar. A gente pode ficar reclamando, ou a gente pode ficar numa postura de enfrentamento, dizendo, yes, I can deal with this. Ok, good. Tem um autor que é um SEAL norte-americano, SEAL são aqueles combatentes da equipe de elite do exército norte-americano. Ele chama Jocko Willink. Gente, eu sugiro que vocês vejam esses caras, né, no TED Talks do Simon Sinek. Vejam depois em família. O Simon Sinek, ele conta, olha que história bacana. Ele estava um dia em Ramadã, no Iraque, numa guerra, tentando ali derrubar o regime do Saddam Hussein. Eram em poucos combatentes, tiveram que fazer aliados entre os soldados iraquianos, e de repente, numa situação, teve fogo amigo. Fogo amigo quer dizer, um soldado americano acabou sem querer matando um aliado. Puxa, isso é um terror, é a pior coisa que pode acontecer no meio de uma guerra, você matar um aliado teu. Bom, e aí de repente vieram os comandantes, né, de helicóptero lá para fazer uma reunião para saber quem ia ser punido, quem ia ser mandado embora. E de repente, você que atirou, você que não passou a posição certa, você que não informou o deslocamento do inimigo, vocês vão ser embora, você vai ser mandado embora, você vai ser mandado embora. Ele fala disso no TED Talk dele, o Jocko Willink. E aí ele falou, não, desculpa, comandante, eu sou o único que tem que ser mandado embora aqui. Porque se ele atirou errado, ele era um soldado meu, eu não orientei bem. Se ele não passou a posição certa, eu não fiz um double check com ele para saber se ele estava no lugar certo. Se ele não soube, então, carregar os mantimentos na velocidade certa para errar, eu tenho que ser punido, sou só eu. E já fiz aqui uma pesquisa de tudo que eu teria que mudar para que isso jamais acontecesse de novo. E com isso, com esse extreme ownership, com esta atitude responsável de falar, não, eu sou o responsável, eu vou ter que mudar, eu vou ter que fazer diferente. Ele ganhou o respeito, continuou naquela luta, ganharam aquela parte da guerra e hoje ele é chefe de treinamento dos SEALs nos Estados Unidos. E um dos vídeos que eu mais gosto dele, do Jocko Willink, é um vídeo que chama Good. Ele fala o seguinte, você errou a lição? Good, você já sabe como mudar. Você apanhou na rua? Good, você já sabe como se preparar. Você tirou nota ruim? Good, você já sabe o que você tem que fazer diferente. Essa expressão do good, né, do aceitar a realidade e diante da realidade fazer o que tem que fazer, não que eu estou com vontade, não que eu estou afim ou não, mas fazer o que tem que fazer. Isso é o que a gente vê nas pessoas de sucesso do mundo. Então, resumindo tudo que a gente falou, espero que tenha sido gostoso para vocês e espero de coração que vocês vejam depois esses TED Talks, que são incríveis, 15, 20 minutinhos, bota uma pipoca, pega um sorvete gostoso, abraçado com o filho para ver, porque sabe o que, gente? A gente tem que ter vontade de viver, a gente tem que ter vontade de aprender. A gente está vivendo um momento em que a gente não escolhe o que viver, mas a gente escolhe como viver. Então, vou fazer aqui um resumo, né, de tudo que a gente falou. Um verdadeiro herói, um verdadeiro campeão, aquele que supera momentos difíceis,
assume 100% da sua responsabilidade. Né? Ele é uma pessoa humilde, ele nunca pensa que ele chegou lá. Ah, consegui a média? Tá bom, consegui a média, mas como é que eu melhoro? Como é que eu melhoro? E como é que eu faço melhor? E como é que eu faço melhor? É isso que está por trás, por exemplo, de marcas como a Heinz, é isso que está por trás de marcas como a Ferrari, é isso que está por trás de marcas como a Tiffany, é isso que está por trás de marcas como a Chandon, com marcas que conseguem anos e anos e anos e anos de sucesso, jogadores que passam por várias Copas do Mundo. É isso. Hoje eu fiz o meu melhor. O que amanhã eu posso melhorar? E amanhã o que eu posso? É um desejo constante da gente continuar se superando. A terceira coisa que a gente falou, a gente tem que fazer, não é para ver se dá certo, é fazer até dar certo. Então eu estudei de um jeito, não deu certo, estudo de outro. Tentei fazer de uma certa forma, não consegui, vou para outra. Outro TED Talk incrível é da Carol Dweck. Carol Dweck, ela tem um trabalho brilhante, best-seller mundial. Ela pesquisou cientificamente. Quando uma pessoa está lá estudando para ver se dá certo, está lá estudando, reclamando, né? Ai, tem que fazer isso, ai, puxa, que chato. O cérebro dela está como que fechado, está como que paralisado. Mas quando uma pessoa está estudando uma coisa, lendo uma coisa, resolvendo uma coisa, ela está falando, tem um jeito, isso aqui, eu quero aprender isso aqui. Não é possível, eu vou achar um caminho. Não, isso aqui deve ter uma maneira. Eu quero achar isso aqui, eu vou fazer. Quando a pessoa tem o mindset, o modelo mental do not yet, do ainda não, o cérebro é como se ele ficasse todo ligado, é como se ele tivesse todo conectado. Gente, é lindo, no TED Talk dela, ela mostra um filminho do cérebro, do preguiçoso, do apático, do reclamão, e do cérebro da pessoa que quer acertar. Gente, é assim, o cérebro de quem quer acertar, ele é assim, ele fica todo conectado. De modo que, se você não conseguiu alguma coisa assim, ainda não consegui, vírgula, mas quero conseguir, vírgula, e vou dar o meu melhor. Ainda não sei, vírgula, mas tem um jeito, vírgula, vou entrar em contato com o meu professor, vou perguntar para minha professora, vou entrar no Khan Academy, vou falar com a minha mãe, vou escrever no grupo dos amigos, tem um caminho. E às vezes tem muitos caminhos. Às vezes a gente fala assim, mas já tentei de tudo, só que a gente tentou o nosso tudo. Só que às vezes o nosso tudo não é tudo que dá para fazer. A gente tentou o nosso tudo. Deixa eu ouvir meu amigo, o outro amigo, a professora, minha mãe, o grupo do YouTube. Gente, se você colocar no YouTube hoje qualquer matéria, tem professores incríveis, tem professores que têm 800 mil seguidores. Por quê? Porque os caras explicam de um jeito diferente. Às vezes o jeito que teu professor explicou não entrou na tua cabeça. Não é porque você é burro ou porque o teu professor não sabe explicar. Não deu certo, não funcionou. Tá bom, então vamos ter criatividade, vamos ter humildade, vamos pesquisar um outro jeito. Porque às vezes a gente pensa assim, mas já tentei 2 horas. Tá bom, talvez você tenha que tentar 2h30. E daí? E daí? O que isso muda na história da humanidade? Nada. Mas se você desistir, vai mudar tudo. Um verdadeiro campeão, ele não busca culpados, ele busca soluções. Ele não foca em problemas, ele foca em caminhos. Então, assim, eu chutei 50 vezes a bola no gol, não deu certo, às vezes tem que chutar de um outro jeito, às vezes tem que chutar por um outro caminho. Um verdadeiro campeão, ele sabe aprender e sabe reaprender. Ele é curioso. Tentei fazer o soufflé bacanudo com a minha mãe, não deu certo, amanhã eu tento um outro jeito. A humildade é a mãe da sabedoria. É isso que eu quero deixar para vocês como uma mensagem. A humildade é a mãe da sabedoria. E se cada um de nós tivermos a gratidão de reconhecer, puxa, a gente tem uma família, a gente tem comida na geladeira, a gente tem uma cama limpa para dormir, né? A gente tem uma escola maravilhosa. Se cada um de nós tiver essa dignidade de perceber, puxa vida, na história do universo, a gente está numa situação absolutamente favorável. E se a gente estudar bem, se a gente preparar nossa cabeça, a gente vai poder amanhã depois se nos tornarmos bons médicos, bons engenheiros, bons programadores, bons professores, bons músicos. A gente vai poder se tornar uma pessoa que vai contribuir com a humanidade. Como eu espero ter, nesse curto tempo aqui, contribuindo um pouquinho com cada um de vocês. Porque essa idade que você está daqui a pouco chegando na adolescência, muito do que você vai ser depende de uma decisão sua. Se você quer ser realmente uma pessoa com luz própria, uma pessoa que tenha sucesso, uma pessoa que sonhou e realizou, isso tudo vai depender muito do que você fizer de si. Se você vai viver assim, encarando problemas, porque tá duro, então eu deixo para lá,
ou se você vai ser a pessoa que vai fazer isso. Eu vou construir molas, eu vou construir caminhos, eu vou continuar perseverando até conseguir. Porque isso é o que faz a vida ter gosto. Isso é o que faz a vida trazer para a gente as novidades. E, de novo, isso vai passar. Isso que a gente está vivendo vai passar. Só que os efeitos de como a gente está passando vão durar por muito tempo. Acordar cedo, nos alimentarmos bem, fazer o que a gente tem que fazer, estender a mão para um colega, para os nossos pais, a gente colaborar dentro de casa, a gente rezar e pedir para Deus nos dar tranquilidade, nos dar força, às vezes até pedir, Deus, me dá paciência hoje para eu fazer o que eu tenho que fazer, Deus, me dá serenidade, me ilumina a minha cabeça que eu tenho uma tarefa difícil. Eu hoje, antes de entrar aqui, eu meditei para me acalmar, eu rezei, pedi, Deus, me ajuda a encontrar as palavras certas para servir aqueles meninos, aquelas meninas, para falar uma coisa que toque no coração. Eu pedi, o tempo passa, estou aqui há quase 1 hora, vocês estão me ouvindo, passa voando. O que eu consegui deixar, eu procurei dar o meu melhor, eu consegui. O que eu não consegui, perdi. E a gente tem que aproveitar a vida. Quando está comendo, a gente tem que comer gostoso, que bom ter comida. Não fica olhando na rede social. Come, mastiga. Tem milhões de pessoas que não têm alimentos. Está tomando um banho, sente a água do banho, sente o teu corpo é sagrado, sente a tua mão, sente o teu peito, tua barriga, sente teu braço. A vida, ela é muito boa, ela precisa ser celebrada. A gente está com muita tristeza por muita gente que está perdendo a vida, gente que está doente, gente que está agora num hospital, mas a gente não pode ter mais medo de morrer do que vontade de viver. A gente tem que ter vontade de viver, tem que ter gosto por viver. Eu deixo, inclusive, uma última sugestão para vocês, e eu abro aqui para uma conversa, para uma dúvida, para algum comentário. Vou deixar uma sugestão. Na casa de cada um de vocês, eu proponho que vocês deixem na sala um bloquinho assim de papel e um lápis. E todos os dias antes do jantar, cada um vai escrever 3 coisas pelas quais teria a agradecer. 3 coisas. E coisas simples, eu não quero grandiosidades, eu quero 3 coisas simples. Pode ser, eu tenho olhos para enxergar, eu tenho uma cama limpa para dormir, eu tenho minha mãe aqui para abraçar. 3 coisas. Amanhã são outras coisas. Que bom, eu tenho uma mão que pode pegar coisas. Eu tenho uma casa segura para estar. Eu tenho uma escola para estudar. E eu quero que vocês façam isso por 3 semanas. Esta técnica chamada Three Blessings faz com que a gente comece a preencher o nosso coração. E no lugar de focar só o que a gente tem medo, só as nossas inseguranças ou o que a gente não tem, ela nos conecta com as tantas graças que a gente tem. Poder olhar o sol que está hoje, gente, poder olhar o sol que está hoje, é uma graça, é uma bênção, é uma coisa maravilhosa. Poder escutar uma música, tem milhões de pessoas que não têm ouvidos para escutar. Tá? A gente hoje sabe que a felicidade vem de um coração que se preenche do que é, não que se atormenta do que não é. Então esse é o convite final que eu deixo para você. Procura praticar com a tua família, cada um escreve 3 papeizinhos de coisas que tem a agradecer. Ao final de uma semana, releia, você vai ver quantas coisas incríveis vocês têm em casa. Ter uma pele, gente, é algo... Nesse minuto, tem milhões de pessoas que estão num hospital, que tudo que elas queriam é ter uma pele, que elas foram queimadas ou machucadas. Sabe? Poder, Essa coisa tão simples quanto respirar é algo preciosíssimo. A felicidade está aí, nas pequenas e às vezes invisíveis coisas que preenchem o nosso coração, pelas quais a gente precisa praticar mais gratidão. 3 semanas. E aí depende talvez com os amigos, com os colegas, com os professores, vocês podem de vez em quando ter esse momentinho do Tree Blessing. Agradecer 3 coisas. Ter cabelo, gente, é maravilhoso ter cabelo. Tem gente que tem um câncer ou tem um tratamento e daria tudo para ter um cabelo. E tem gente que vive se atormentando com o cabelo. Agora, mesmo lá, na pessoa que está hoje fazendo um tratamento de câncer, tem aquela que fala, que bom que eu posso me tratar, que bom que eu tenho um médico que me cuida, que bom que eu tenho uma família, porque projeto de vida é também isso, é saber olhar o que a gente tem, fazer o melhor com o que tem,
para que a gente possa superar os momentos difíceis e servir a humanidade. Nós temos escola, nós temos família, nós temos comida na geladeira, nós temos muitas bênçãos. E a gente tem uns aos outros. E a gente vai sair dessa mais fortes, mais evoluídos, e a gente vai sair mais preparado ainda para enfrentar o futuro. Quero agradecer muito a vocês. Desculpa até se eu falei demais, eu ia falar menos tempo, mas o coração pediu para ir falando algumas coisas. E eu abro aqui para uma pergunta, curiosidades, alguma coisa que talvez alguém queira falar. E quero já desde já dizer que muito gostoso estar com vocês, né? Que bom poder olhar a carinha de vocês. Quem sabe um dia a gente possa no futuro ter um momento olho no olho ao vivo, que eu vou ficar muito feliz. Obrigada, Léo. Estou aqui tentando achar fôlego para falar. Emocionada e com tudo que você nos presenteou agora pela manhã. Eu gostaria, Teca, de compartilhar algumas anotações que eu fui fazendo aqui pelo chat. Tem bastante coisa, vários pais se colocando. O Caco, então, trouxe disciplina, foco, determinação, vem por conta do sonho claro do que se quer atingir, que Cristiano Ronaldo sempre quis ser o melhor do mundo. A Mirella, depois, com os gêmeos, também falou uma guerreira e foram reconhecendo. Teca também, as heroínas com mães de gêmeo cuidando, naquela doação. Mariana e Letícia, sensacional, que estão adorando a conversa, adoraram, um verdadeiro campeão. A Ana Angélica trouxe várias reflexões aqui para a gente, foi colocando também no chat. Um verdadeiro campeão sabe aprender e reaprender. Sucesso na vida é construção, é constância, fazer um pouco todo dia. Temos também a Grace, que trouxe aqui para a gente o aprendizado não apenas para os nossos filhos, ouvindo, vendo e levando muita lição de aprendizado e humildade para gestão e educação. Então, a Adriana Willets também amei, pessoal perguntando se a gente está gravando. Estamos gravando, sim, né? Sim, estamos gravando, vamos pensar em como compartilhar esse material com vocês, deixar disponível, vamos também salvar o chat. A Teca foi colocando todos os livros, as pessoas que você comentou, ela foi colocando no chat também, para que todo mundo tivesse essas referências. Bianca, Léo, a Luciana me escreveu aqui, perguntando se você podia falar um pouco, Léo, sobre como lidar com motivação versus serenidade com os adolescentes nesse período. Claro, podemos. Eu aprendi com o Joko, quando eu li o livro dele, depois estudando muito essa temática, e também lendo os livros da Kelly McGonigal, uma psicóloga que criou em Stanford um curso de força de vontade, o seguinte: a gente não tem que ficar esperando ter vontade, a gente tem que fazer o que tem que fazer. A força de vontade, ela é muito tricky, ela pode muitas vezes colocar a gente em contato com a nossa versão rascunho de nós mesmos, sabe? Se a gente quer se tornar uma obra-prima, se a gente quer ter brilho no olho, se a gente quer realmente ter contribuição na sociedade, a gente não tem que esperar ter vontade, a gente tem que fazer o que tem que fazer. Então tem horas que também cabe a um pai ou uma mãe também ter uma fala carinhosa e firme com o filho. Rô, eu sei que você não quer fazer, só que, vamos lá, me conta. Você quer fazer agora ou daqui a 5 minutos? Você quer fazer no teu quarto ou lá na sala? Mas você vai fazer. Às vezes também cabe a um pai ou uma mãe ajudar o filho a vencer a si mesmo. Porque força de vontade e disciplina não são coisas que a gente tem ou não tem. São coisas que a gente vai aprender a praticar. Para eu ter músculo, eu tenho que fazer exercício físico, né? Eu tenho que praticar essa atividade física. O foco, às vezes, é isso também. Como eu falei, às vezes eu tenho foco de 10 minutos, então tá bom, por essa semana, 10 minutos. Eu vou ficar 10 minutos. Aí eu vou dar uma espreguiçada, tomar água, fico mais 10. Depois mais 10. E depois mais 10. Tudo bem. O que não dá é, por exemplo, tô vendo uma coisa no computador, ao mesmo tempo eu fico checando no telefone, ao mesmo tempo eu fico falando com alguém no iPad, porque a gente perde, Teca, 40% da nossa atenção quando a gente fica migrando de uma atividade para outra.
A gente se ilude que a gente é multitarefa. Eu posso até fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo quando ela não exige muito do meu cérebro. Por exemplo, estou lavando a louça, cantando Salve o Corinthians, e comentando uma coisa engraçada com a minha mãe. Beleza. Nessa hora, eu estou exigindo pouco do cérebro. Agora, quer ver um exemplo? Tenta cantar o hino do Brasil fazendo a tabuada do 3. Quer ver? Vamos fazer juntos aqui? Ó, cada vez que eu fizer assim, eu vou fazer assim e a gente vai contar a tabuada do 3, tá bom? A gente vai ver. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos. Quanto deu? Quantas vezes eu fiz assim? Estavam em quanto? 20? 15? Que número? Eu fiz 10 estalos de dedo. Percebe? A gente estava no 30. Tem muita gente que chegou no... Peraí, mas que hino é esse? Então, veja, se uma atividade tão simples quanto cantar o hino do Brasil e a tabuadinha do 3, a gente se perde, imagina ler uma matéria de Sciences e ficar olhando o checking no celular. Cara, não vai funcionar, eu estou me enganando. A ciência mostra hoje, Teca, que existe toda uma pesquisa sobre ciência da força de vontade, inclusive é outra profissional para olhar no TED, Kelly McConigal, tá? Ela criou esse curso e a gente pode desenvolver. Celular, enquanto a gente está estudando, tem que ficar num outro cômodo. Porque existem pesquisas que mostram que só do celular estar perto, mesmo que desligado, ele já rouba muito da nossa atenção. A gente precisa tomar a decisão de fazer uma coisa por vez. Aquilo que eu estou fazendo é a coisa mais importante da minha vida. A pessoa que eu estou na minha frente é a pessoa mais relevante. É assim que a gente consegue ter sucesso na vida. Então eu estudei, dediquei tudo. Depois eu vou no celular, depois eu vou fazer outra coisa, depois eu vou jogar videogame. Fazer várias coisas ao mesmo tempo não funciona. E digo mais, a Eliane colocou aqui mindfulness, a prática de meditação, a prática de mindfulness, exercícios de respiração. E hoje tem aplicativo para tudo isso. Se entrar no Google Play, no Play Store, na Apple Store, você tem hoje aplicativos, às vezes gratuitos, às vezes até muito baratos, de meditação, que ajudam a gente a se acalmar, ajudam a gente a preparar o cérebro para ter o foco. Então não é que a gente sabe ou não sabe, a gente ainda não sabe, mas vai aprender. Ainda não consegue, mas vai buscar conseguir. Ô, Léo, acho que você começou já a esbarrar nisso que a Grace me escreveu aqui também pedindo, que tem a questão da distração, que muitos dos adolescentes têm isso como um desafio. Ela queria saber como pais educadores podem contribuir para melhorar. Você já deu essa dica de deixar o celular até atrás de outra parede, né? Não sei se tem mais alguma coisa que você poderia falar sobre isso. Tem muitas coisas. Inclusive tem um livro muito legal do Hallowell que chama Entendendo a Distração. Inclusive é legal esse livro porque ele explica a diferença entre distração e o déficit de atenção, quando é o caso de tomar um remédio ou não, e ele dá muitas dicas interessantes sobre como organizar o cérebro, como organizar a vida da criança que tem tendência à distração e ou hiperatividade, tá? São autores que estudaram essa temática por décadas. Tem 3 coisas muito legais que ajudam a recrutar neurônios e nos colocar em condição de aprendizado, Teca. A primeira delas é, por 2 minutos, pôr um fone de ouvido legal, uma música bacana, pode ser do Avicii, pode ser de um autor, sei lá, do Alok, como eu falei, pode ser o DJ que a gente quiser. 2 minutos, e por 2 minutos eu vou ficar pulando, por mais maluquice que pareça, 2 minutos eu vou ficar pulando com a mão para cima, por 2 minutos, num quarto. Eu sei que parece meio loucura, só que quando você faz isso e por 2 minutos você fica assim, você aumenta a atenção do seu cérebro, você eleva o teu humor, você melhora teus batimentos cardíacos, e estudar depois de fazer isso com humor mais elevado facilita muito a atenção. Uma outra coisa, como eu falei, é tirar os distratores. Distratores são elementos que nos distraem. Então é realmente tirar o cachorro de perto, tirar o celular de perto, é tirar outras telas que não são relevantes, é tirar a comida. É melhor
que uma pessoa fique 15 minutos totalmente focada, para um pouquinho, 5 minutos, mais 15, para um pouquinho, mais 15, do que tentar ficar 40 minutos brisando com a cabeça em qualquer outro lugar. E uma terceira coisa, Teca, são os exercícios de respiração ou mindfulness. E assim, mindfulness, para quem não conhece, são atividades simples que nos ajudam a estarmos presentes, né? Cérebro preenchido. Às vezes, o simples exercício de fazer conta de 2 em 2, contando até 100. Então, por exemplo, vou fechar o olho ou de olho aberto. 2, 4, 6, 8, 10. E se errar, começa de novo. Ou seja, só pode parar quando for até 100. Ai, mas 100 está muito fácil, então eu vou de 100 a 0. Né? Só isso. A, B, C, D, tá legal. Agora eu vou tentar ir de trás para frente. Praticamente tudo que você faz que envolva um momento de atenção e de concentração, pode ser com números, com imagens, com cores. Então, vou pensar com cada letra do alfabeto uma palavra. São atividades simples, que às vezes vão treinando a nossa capacidade de termos atenção, de termos concentração e de conseguirmos usar melhor o cérebro, tá? Léo, antes da Bianca trazer outras perguntas que apareceram, só queria confirmar o nome do último livro que você falou, é Tendência à Distração, do Edward Hallowell? Entendendo a Distração, isso, do Hallowell, e ele inclusive traz dicas assim, muito práticas de como desenvolver essa habilidade, tá? Como entender se é uma distração, ou se é realmente um déficit de atenção. Ele coloca uns pingos nos is ali bem legais, porque às vezes tudo que a criança precisa é dormir direito. Às vezes tudo que ela precisa é realmente do pai e da mãe falar, escuta, senta aqui do meu lado, só vai levantar a hora que terminar, né? Às vezes o que ela precisa é se alimentar adequadamente. Hoje, Teca, a gente tem observando muita gente consumindo cada vez mais produtos de caixinha, né? E existe um documentário que chama Dieta dos Gladiadores, por exemplo, que mostra como a nossa alimentação está errada. Às vezes uma pessoa que não tem força de vontade é porque ela está com poucos nutrientes, ela não está hidratada. Então tem que deixar na nossa mesa, ó, um copo de água ali atrás, ó, não sei se vai dar para ver, ó, tá aqui, ó, garrafinha de água. Tem que tomar uma dessa de manhã, uma dessa à tarde, acabou. Então, assim, por quê? Porque às vezes a criança não tem atenção porque não está bem alimentada, porque não dormiu direito, né? E às vezes o pai vai falar uma vez, vai falar duas, né? De repente o filho sozinho não vai desligar o videogame. Então, acho que assim, tem que ficar na porta do quarto e falar, Gabi, escuta, que horas são? Qual é o nosso combinado de horário de dormir? E se a Gabi sozinha não desligou o game, a mãe fala, ó, filha, nós temos duas opções, ou você desliga ou eu desligo. Só que está no horário de dormir, dormir é importante para a tua saúde, para o teu aprendizado. E quer saber, no médio prazo, os filhos até agradecem. Porque às vezes a gente sozinho, eu sei porque eu também já fui criança, todo mundo aqui já foi criança. Às vezes a gente sozinho não quer sair do game, não quer sair da Netflix, não quer largar o aplicativo, não quer sair do grupo de WhatsApp. Mas tem horas que cabe ao pai ou à mãe, com amor, mas com firmeza, ajudar o filho a falar, agora é hora de dormir. Por isso que a gente fala de dar valores, dar limites. Porque quando eu te dou o direito de ficar sem isto, eu estou te entregando aquilo. É muito importante, Teca, só para concluir, em especial nesse momento, jantar juntos. Essa coisa de ficar cada um jantando no seu quarto não funciona. Almoçar juntos. Um põe a mesa, o filho põe a mesa, todo mundo aqui nessa idade pode ajudar a pôr a mesa, o outro tira a mesa, né? Levar a sua toalha que precisa lavar para a lavanderia. Todo mundo tem que dividir tarefas, porque quando todos se ajudam, todos ganham. O contrário disso não funciona. Pessoal, eu vi aqui um pedido para a Teca compartilhar com vocês, pais e mães, a lista dos livros. Acho que a escola vai sim poder fazer isso. No meu site, leofreiman.com.br, tem ali uma aba que chama Léo Indica, e aí tem uma lista de vários livros interessantes, tá bom? Inclusive tem o Léo na Mídia, que é uma coletânea de vários vídeos que eu tenho sobre essas temáticas todas, e também no meu Instagram eu sempre publico também trechos de palestras ou outros conteúdos,
que eventualmente hoje a gente não conseguiu abordar no tempo que a gente estava falando, tá? Léo, Jean e Débora agradecem pela energia, pelas palavras importantes de reflexão. Obrigado, Jean, obrigado, Débora, fico muito feliz de saber que tocou. Tem uma pergunta aqui da Fabiana e da Ana Lu. Como desenvolver propósito em uma fase em que o autoconhecimento ainda é tão inicial e vivemos em uma sociedade com tantos estímulos? Ótimo. Dessa temática, falando de livros, né, um livro muito legal é do William Damon, que chama O que o Jovem Quer da Vida. E ele é o maior estudioso sobre propósito hoje em dia, e ele fala o seguinte: a gente tem que ficar atento às fagulhas de interesse dos filhos, né, e ter um olhar generoso em relação a elas. Puxa, meu filho adora design, nossa, minha filha fica fascinada com a fabricação de perfume, nossa, meu filho ama borboleta. Veja, talvez o teu filho daqui a 5, 10 anos não vai ser um pesquisador de borboletas, mas pesquisar as borboletas, entender as asas da borboleta, vai dar um gosto por ciência, por atenção a detalhes, por meio ambiente, que talvez lá na frente isso vai fazer toda a diferença. E ao cultivar esse olhar carinhoso, generoso, que não julga, a criança vai se sentindo confortável de se abrir para os pais. Às vezes a gente tem, especialmente hoje em dia, muitas famílias que acabam entendendo que a escolha de uma profissão deve ser baseada em status ou no que dá dinheiro. Só que, gente, tudo dá dinheiro e nada dá dinheiro, né? Se a gente pensar hoje, você tem médicos e médicos, né? Você tem hoje médicos que ganham X e médicos que ganham 20X. Mas será que os que ganham 20X são sempre mais felizes do que os que ganham X? Certamente não. No livro do Yuval Harari, né, que criou a ciência da felicidade, que foi o autor mais concorrido em Harvard durante muitos anos, Yuval Harari, não, desculpe, Yuval Harari não, peraí que eu já vou lembrar o nome dele. Ele escreveu Seja Mais Feliz, é o livro dele. Nossa, peraí, como é que fala o nome dele? Seja Mais Feliz. Nossa, me faltou o nome. Mas é um livro de capa amarela, muito incrível, já vou lembrar o nome dele. Mas o que ele nos ensina? Que estas últimas décadas, em que a gente elogiou demais o status, em que a gente valorizou demais os ganhos econômicos, o índice geral de felicidade nas nações diminuiu. Por que diminuiu? Porque, no fundo, o que faz a gente querer acordar de manhã é ter esse propósito, é uma coisa que para mim é relevante. E se é dar aula, se é consertar aparelhos, se é fazer programação, se é trabalhar com vídeos, se é criar games, não interessa, porque a única chance que a gente tem de realmente conquistar a excelência é aquilo combinar com a minha natureza. E é o ato mais generoso de um pai ou da mãe entender que, ok, é seu filho, mas não te pertence, pertence à vida. Isso, Tal Ben-Shahar, obrigado, Fátima, é Tal Ben-Shahar. E ele, inclusive, tem TEDs incríveis. Ele é um autor que mais pesquisou sobre a temática da felicidade, o Tal Ben-Shahar, um autor israelense, e ele fala muito disso, que pessoas que escolhem uma profissão de maneira autocentrada, ou seja, centrada na sua natureza, têm muito mais chance de serem felizes, e felizes se tornam bem-sucedidas. A gente pensa muito que é o sucesso que gera felicidade, mas ele mostra o contrário. Primeiro eu sou feliz. Primeiro eu faço aquilo que combina comigo. Então, é ficar atento às fagulhas de interesse das crianças, é contar sobre o seu próprio propósito, é procurar apresentar para as crianças pessoas que trabalham com brilho no olho, estudar, às vezes, por exemplo, tem um filme muito legal na Netflix, chama Walt antes da Disney, que é a vida do Walt Disney antes de ter o sucesso esplendoroso que teve, os perrengues, as dificuldades legais. Então, um filme legal é esse Walt antes do Disney, né? A Thaís está falando aqui de filmes, na Netflix tem uma série que chama Madame Walker, é a primeira negra que se tornou milionária, aliás, a primeira mulher, né? Primeira mulher que se tornou milionária por trabalho próprio. E o grande propósito dela era conseguir um shampoo bacana para cabelos que tinham dificuldade de serem alisados ou tratados. Então, era o propósito dela, mas você imagina que vai falar para alguém, eu quero fazer um shampoo. Só que olha esse filme, Madame Walker. Tem outro que se chama Mr. Selfridges.
Richard Selfridge fala do norte-americano que foi para a Inglaterra e abriu a Selfridge, maior loja de departamento da Inglaterra, né, de Londres pelo menos, e mostra a história, os perrengues, as dificuldades. Tem um outro filme que chama Joy. O Joy é com aquela atriz, a Jennifer Lawrence, e ela criando assim o primeiro mop, o primeiro esfregão, e a dificuldade, os perrengues. Então, quando a gente fala dos nossos propósitos, quando a gente fica atento a o que brilha o olho do filho, quando a gente aprende a escutar a criança, né, como ela é, não como a gente queria que ela fosse, mas como ela é, a gente vai criando um cultivo do senso de responsabilidade, de contribuição, de trazer algo bom para o mundo. Porque é muito importante que um pai e uma mãe passem para os filhos a ideia de que o trabalho é uma maneira de cuidar do mundo. E eu posso cuidar do mundo fazendo, por exemplo, isso aqui, ó. É um objeto de design, né? Para mim tem muito valor isso aqui. Uma pessoa que soube criar isso aqui, o designer que criou, isso é um trabalho, é lindo, é essencial, é fundamental. A pessoa que fez a capa desse livro, né, um outro designer, é fantástico. A pessoa que revisou, o jornalista que pesquisou, tudo isso é importante. Na medida em que a gente mostre para as crianças que todo trabalho é importante e cria uma maneira de entender que tudo dá dinheiro e nada dá dinheiro. Porque, gente, tem gente hoje ganhando dinheiro com sobrancelha, tem gente hoje ganhando dinheiro com brigadeiro, né? A Maria Brigadeiro, não sei se vocês já ouviram falar da história dela, ela tinha uma obsessão por brigadeiros, ela adorava brigadeiros, ela queria fazer o brigadeiro mais gostoso do mundo. Aí só que você imagina, com 10, 11 anos, falar para a mãe, eu quero vender brigadeiros. Talvez ela ia ser zoada. Só que, de repente, ela era tão obstinada que ela foi em busca do que tinha de melhor, o melhor cacau, o melhor processo, e virou uma das maiores empresárias de todos os tempos nesse ramo, tanto que tem a loja, Maria Brigadeiro. Então, assim, se você olhar a história de pessoas de sucesso, elas escutaram o seu coração, elas tiveram alguém que disse, yes, you can, conta comigo. E aí, não fazer, Teca, essa distinção, faço o que eu gosto ou faço o que dá dinheiro. Não, eu faço o que eu gosto e desenvolvo uma atitude empreendedora para ganhar dinheiro. Mas antes de ganhar dinheiro, eu tenho que trazer valor. Entende? Eu tenho que trazer valor, eu tenho que resolver uma questão, eu tenho que cuidar de uma causa. Especialmente, né, entre filhos e filhas da escola de vocês, que graças a Deus e ao trabalho das famílias, têm acesso à cultura, têm inteligência, têm uma rede de proteção, têm acesso a cursos extracurriculares. Então, no fundo, não falta nada, está tudo aí no caldeirão da vida, os ingredientes estão todos aí. A gente só precisa não atrapalhar e incentivá-los para que eles se tornem o melhor que podem vir a ser. Léo, muito obrigada. Acho que a gente tem que... É uma pena, porque a conversa podia ir longe, né? Acho que a gente tem que ir encerrando por aqui. Muitos pais escreveram, já foi uma manhã muito inspiradora. Vou passar a palavra para a Fátima. Quero já deixar um agradecimento a todas as famílias também por terem vindo aqui. E quando a Fátima estiver encerrando, por favor, todo mundo pode, se puder, abrir a câmera para a gente fazer uma foto de como foi esse evento. Fá, tá com você. Não, eu só quero dizer, Léo, que as suas palavras foram encantadoras, energizadoras, inspiradoras. Agradeço por isso. Dizer para os nossos alunos que vale muito a pena toda e qualquer forma de esforço, de atenção. Eu lembrei agora do meu pai, hoje vivo ainda e com 85 anos, mas ele me falava desde pequena, filha, vale mais quem sabe mais.
né? Então, o quão é importante a gente desenvolver interesses, se dedicar para esses interesses, se esforçar para as nossas responsabilidades, tudo isso torna a vida da gente muito mais interessante, muito mais cheia de sentido. E por último, dizer que a gente está com muitas saudades, que foi espetacular ver a carinha de vocês, isso nos enche de vida e força para a gente seguir aqui dando muito duro e esperar logo esse reencontro, tá bom? Eu não vou falar mais nada, que eu quero que as palavras do Léo ecoem dentro de vocês por essas próximas horas e para o resto da vida. Obrigada. Obrigado, gente. Se Deus quiser, até breve, que a gente possa se rever, seja por aqui, seja pessoalmente, num futuro, por que não, né? E deixo aí um beijo no coração, um feliz Dia das Mães. Obrigado pelas palminhas, obrigado, querida. Um feliz Dia das Mães, né? Lembrando que mãe é a fonte da vida. A gente deve muito a cada uma de vocês. A homenagem que a gente faz para vocês sempre será pequena, porque cada mãe que está aqui trouxe não só a vida de seus filhos, trouxe a vida de uma comunidade, trouxe a vida de alguém que vai fazer a diferença no mundo. Então, minha homenagem final é para vocês, mães, que todos os dias nos dão vida de novo, nos alimentam, nos cuidam, dão as broncas, puxam as orelhas, mas sempre feito com muito amor e com muito carinho, que é a essência que está no coração de cada mãe. Beijo no coração, tudo de bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e fazer parte um pouquinho da comunidade Óbrick. Tchau. Obrigada, Léo. Obrigada pela presença de todas. As famílias. Fiquem em casa, cuidem-se. Bom Dia das Mães, bom final de semana a todos. Até. Feliz Dia das Mães para todas vocês. Obrigada. Feliz Dia das Mães. Um beijo em todos. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todos. Feliz Dia das Mães. Fala, tchau, pessoal! Tá. Eu quero falar mandando beijo para vocês. Obrigada. Obrigada pelo convite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tudo de bom. Feliz Dia das Mães para todos e um bom fim de semana. Obrigada, igualmente, viu, Léo? Fabiana, foi ótimo. Beijo, família. Obrigado muito. Obrigada. Beijo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, Sabrina. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. E aí, Paty, bom dia. Bom dia, tô chorando aqui, foi muito lindo. Era um sonho teu antigo, né? Muito. Você vê, por isso que é bom sonhar, mas melhor que sonhar é realizar, né? Olha, foi com muito carinho. Quando nós começamos aqui a conversa com o Léo, eu falei que também era um sonho nosso antigo, né? E agora Deus e se Deus quiser essa parceria só vai se fortalecer. Obrigada, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi só o primeiro, porque ficou um gostinho de quero mais, né? Acho que todo mundo que veio vai falar, isso vai reverberar. Acho que é isso, Fá, vai fortalecer mesmo. Foi muito bom. Paty, beijo nas crianças. Obrigada.
Gente, um ótimo dia, um lindo Dia das Mães, tudo de bom e obrigado mesmo pela oportunidade. Para mim foi muito importante estar aqui com vocês. Obrigada pelo presente, Léo. Obrigada, Léo. Bom dia para você também. Bom dia. Um ótimo dia. Tudo bem? Gente, muito bom, né? Eu estou muito feliz. Tudo bem. Tá bom. Obrigada pelo apoio, parceria. Eu estou muito feliz. Eu acho que a gente tinha 1/3 dos nossos alunos, não importa, para quem veio. Ótimo, foi um número ótimo. Eu acho que saiu transformado. Esse Matheus está aí. Cara, você vai sair muito sabido dessa quarentena. E se você está ouvindo tudo, vivendo e ouvindo tudo que sua mãe está vivendo e ouvindo, você vai sair já para